Charles Leclerc venceu o GP de Mônaco e com isso ligou o sinal de alerta ali dentro da Red Bull. Afinal, será que é possível sonhar com uma disputa pelo título tanto de pilotos quanto de construtores na Fórmula 1 em 2024? É sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ligado aqui nos canais do Grande Prêmio. Meu nome é Bernardo Castro, novamente à frente aqui do GP às 10 dessa segunda-feira para poder trazer um pouquinho dos desdobramentos do GP de Mônaco que aconteceu no último domingo. Mas antes eu vou te fazer aquele convite especial de sempre. Vou te pedir para se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, para poder ativar o sininho para receber todas as notificações do conteúdo diário e das análises que a gente posta por aqui. E também já deixar o seu like para ajudar no engajamento e espalhar a palavra do Grande Prêmio pelo YouTube, beleza? Então, feito isso, vamos falar um pouquinho aí das possíveis consequências que essa vitória do Charles Leclerc no GP de Mônaco pode ter no restante do campeonato da Fórmula 1. Bom, então Leclerc teve um desempenho muito interessante ao longo de todo o final de semana da Fórmula 1 em Mônaco. Desde os treinos livres, tanto na sexta-feira quanto no sábado, ele conseguiu apresentar um ritmo consistente tanto de classificação quanto de corrida e se colocou ali como um dos favoritos a vencer a prova. Durante a classificação, de fato, também foi muito bem, conseguiu impor um domínio sobre as McLaren, principalmente sobre o Oscar Piastri, garantiu a pole ali com uma margem pequena, é verdade, mas fato é que ele fez o papel mais importante em um dos dias mais importantes do GP de Mônaco, né, que é a classificação, que praticamente define o resultado final da corrida, já que é praticamente impossível fazer ultrapassagens ali na Rua do Principado. Então, durante a corrida também o Leclerc teve um desempenho muito interessante, foi uma vitória que trouxe até uma certa moral para ele, uma moral que ele estava precisando. Lembrando que o Sainz já tinha vencido corrida no ano passado, no GP de Singapura, venceu corrida nesse ano também no GP da Austrália. Nesse momento o Leclerc ainda estava passando por uma seca, por mais que ele fosse o piloto escolhido pela Ferrari, ele precisava dessa vitória, ainda estava faltando isso para ele poder ganhar uma confiança a mais até, podemos dizer assim, no restante do campeonato. Essa vitória também veio em boa hora também para elevar a moral da Ferrari, porque a Ferrari chegou com um grande pacote de atualizações para o GP da Emília-Romanha e naquela etapa em Imola a gente viu que a Ferrari, apesar de ter ido consideravelmente bem, ter conseguido ali um pódio e tudo mais, o desempenho ficou deixando um pouco a desejar. A expectativa era muito alta, era de que ela pudesse brigar com a Red Bull, pudesse brigar com a McLaren, e a gente viu que isso não aconteceu naquela oportunidade. Os próprios pilotos chegaram a dizer que o pacote de atualizações não era tudo isso, que talvez as expectativas estivessem muito elevadas, mas o fato é que o cenário mudou um pouquinho nesse fim de semana em Mônaco. Leclerc foi muito consistente, como eu já citei por aqui, muito bem na classificação, muito bem nos treinos livres. Durante as duas largadas que teve na corrida, ele também foi muito bem, conseguiu manter a dianteira, impôs um ritmo de corrida satisfatório sobre o Oscar Piastri e conduziu ali tudo muito bem. Em contrapartida, a Red Bull tem mostrado que não é uma equipe tão perfeita quanto se acreditava nesses últimos tempos, ou até mesmo quando a temporada 2024 da Fórmula 1 começou. Desde pelo menos o GP de Miami, que foi quando o Lando Norris venceu pela primeira vez na Fórmula 1, a Red Bull está dando alguns sinais de fraqueza. Ali em Miami, o Verstappen nunca esteve de fato muito confortável dentro do carro. Apesar de ter feito a pole, ele reclamou muito do tempo de volta dele, até desacreditou que tinha conseguido a posição de honra para a corrida na Flórida. Muita falta de aderência e coisas nesse sentido. Então foi um fim de semana recheado de problemas. A mesma coisa aconteceu no fim de semana do GP da Emília-Romanha. Verstappen reclamando sucessivas vezes do RB20, dizendo que não tinha aderência, que não tinha ritmo, que a equipe precisava trabalhar muito para poder encontrar um equilíbrio para o carro, para ele poder desempenhar de forma satisfatória. E ele quase chegou a perder a corrida de novo. A gente lembra que o Lando Norris ficou muito próximo da vitória, foi cerca de diferença de só 0,7 segundos ali separando os dois. Em Mônaco, esses problemas se repetiram e até se agravaram. A gente viu o Sérgio Pérez caindo ali ainda no Q1 da classificação, o Verstappen com muitas dificuldades também ao longo de todo o fim de semana, falou que o RB20
parecia um kart sem amortecedor, sem suspensão, de tão ruim que ele estava de guiar, que o carro estava quicando bastante. Então, de fato, mostra uma série de problemas que a Red Bull vem apresentando. Inclusive, depois da corrida em Mônaco, quando o Verstappen foi questionado sobre o que poderia esperar ali do GP do Canadá, a declaração dele também não foi das mais interessantes, não foi das mais confiantes. Ele disse que não sabe muito bem o que esperar da pista, falou que as zebras lá podem ser de novo um problema para a Red Bull, falou que o asfalto foi recapeado recentemente, então ele não sabe muito bem o que esperar. Isso em contrapartida, a Ferrari vem muito bem na Fórmula 1, né? A gente vê que ela está se acertando ali, tem se acertado em estratégia, tem se acertado no desempenho dos carros, os pilotos também têm se colocado muito mais competitivos, têm se colocado em posições interessantes, brigas por pódio, brigas por pole, e aí é nesse momento que acende um sinal de alerta ali dentro da Red Bull. Depois do GP de Mônaco, com a vitória do Charles Leclerc e com o Verstappen ficando apenas na sexta colocação, a diferença ali no Mundial de Pilotos caiu para apenas 31 pontos. 31 pontos, tudo bem, existe uma gordurinha ali, uma margem boa que o Verstappen pode conduzir. É preciso de mais de uma corrida para poder cortar toda essa diferença, porém também é preciso a gente lembrar de uma coisa. Se de fato o Verstappen tiver problemas novamente ali durante o GP do Canadá e a Ferrari e a McLaren se colocarem como fortes candidatas à vitória, esses 31 pontos podem cair de forma considerável, né? Se colocar ali Verstappen, o Leclerc em primeiro ou segundo e ter ali uma diferença muito grande em relação ao Verstappen, essa diferença pode cair talvez uns 10, uns 7 pontos, que já começa a apertar um pouco mais, já criar uma expectativa maior de disputa pelo título na Fórmula 1. E, além disso, a coisa fica ainda mais apertada quando a gente olha para o Mundial de Construtores. A diferença da Red Bull, que é a primeira colocada, para a Ferrari, que é a segunda, é de apenas 24 pontos. Essa diferença pode sim facilmente ser cortada em uma corrida só, principalmente se a gente considerar que o Leclerc e o Sainz vivem em boa fase, conseguem entregar resultados sólidos para a Ferrari, e por mais que a Red Bull enfrente alguns problemas e o Verstappen vez ou outra consiga vencer uma corrida, a gente tem o fator Sérgio Pérez, que conta de forma muito negativa para a Red Bull. Ali na Emília-Romanha, quando a equipe teve problemas, ele não conseguiu desempenhar de forma satisfatória, foi apenas o 8º colocado e novamente voltou a ir mal quando a Red Bull esteve mal no GP de Mônaco. Então, se o carro não está totalmente alinhado, não está ali praticamente perfeito, o Pérez acaba pecando em alguns pontos, não consegue entregar um resultado similar ao de Verstappen. Então, nesse sentido, é muito possível a gente dizer que a gente vai ter uma briga no Mundial de Construtores e possivelmente também a McLaren chegue brigando um pouco por fora ali, comendo pelas beiradas e certamente incomodando a Red Bull um pouco mais na frente do campeonato, assim como a Ferrari vai fazer também já a partir da próxima corrida. Mas e você, o que você acha? Acha que dá para sonhar com uma briga no Mundial de Pilotos e no Mundial de Construtores da Fórmula 1 em 2024? Ou é só um momento turbulento que a Red Bull está passando ali? São só algumas fases? São corridas específicas que ela está tendo problema, mas logo depois disso ela vai dar a volta por cima e vai voltar a ser aquela equipe dominante que a gente viu tanto em 2023 quanto no início de 2024. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, eu quero saber o que você pensa e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!